Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês duas ações para vocês ficarem multimilionários na bolsa, ou seja, multiplicar seu capital em várias vezes. Imagina só você conseguir um retorno de mais de 2.000%. Quer dizer que a gente está falando aí, pessoal, de transformar 100 mil reais em milhões, tá? Multiplicar seu capital em mais de 20 vezes, exatamente. Eu acredito que essas duas ações aqui podem enriquecer muita gente. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem qual é essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre enriquecer na bolsa, de fato, multiplicar o capital muitas vezes não é uma tarefa fácil. E são poucas ações que trazem isso com consistência. Não é à toa que na carteira aqui do canal eu consegui uma rentabilidade muito acima da média. Perceba que só em 4 anos eu consegui 184% de rentabilidade. Por quê? Porque eu peguei empresas baratas, que multiplicaram sim meu capital. Porém, para eu conseguir esse retorno de mais de 1.000, 2.000%, isso aqui demora. Vai acontecer em 10, 8 anos mais ou menos, porque não acontece de um ano para o outro. Se bem que em 4 anos já consegui 180%, já é algo bem acima da média, tá? Bom, e essas ações, pessoal, essas joias raras, nada mais são do que a Petrobras e as ações da Vale. Muitos podem falar que são empresas cíclicas, que são empresas arriscadas, mas, pessoal, uma verdade que é dura e difícil de todo mundo aceitar, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é o paraíso das commodities. Pablo, como assim paraíso das commodities? Exatamente. Por exemplo, você conseguir um retorno muito acima da média, olha só o quanto que a Vale trouxe nos últimos 10 anos. A Vale trouxe aí 1.577% de retorno. Petrobras, então, 2.844% de retorno. Sabe por que isso acontece? Porque commodity, pessoal, por mais que seja cíclico, é indispensável. Todo mundo precisa de commodity. Commodity é o que? A gente está falando de petróleo e minério de ferro. O petróleo, que acaba sendo o principal benchmark para a Petrobras, é a principal mercadoria, e o minério de ferro, que é o principal benchmark para a Vale. Consequentemente, essas mercadorias, elas acabam acompanhando. Se o minério de ferro está em baixa, a Vale tende a ser prejudicada. Se o minério de ferro está em alta, a Vale tende a ser, né, beneficiada. O mesmo acontece com Petrobras para o petróleo. Então, assim, pessoal, essas ações mais cíclicas, elas ficam dependentes. Mas há algo aqui que ninguém conta para vocês, tá? O que o mercado esconde de vocês, de fato, é que nessas empresas existe algo que a gente chama de custo médio por extração. Quanto menor o custo médio por extração, por exemplo, a Petrobras tem um custo caixa de 28 dólares. A Vale, ela tem mais ou menos ali 54 dólares de custo caixa. Essas empresas no longo prazo, elas vão reduzindo esse custo de extração. E tem mais, tá? O mercado jamais vai deixar o preço de qualquer commodity desabar para sempre, porque isso tende a fazer o quê? Inviabilizar a produção global da mercadoria dessa empresa. Então, assim, o mercado não é bobo, pessoal. Existe sim um limite, tanto para o petróleo, tanto para o minério de ferro. Qualquer commodity que você pegar, existe um limite. Porque o que acontece se cair para sempre? Paralisar a produção no mundo todo, as empresas vão paralisar estoque e o mercado vai ter que ser obrigado a injetar liquidez para que os preços voltem na sua normalidade. Logo, para o investidor que tem paciência, para o investidor que tem mais estômago, ele compra essas empresas quando tudo está dando ruim, porque ele sabe que isso aqui será cíclico. Tudo é cíclico, pessoal, nada é para sempre, nem a alta e nem a baixa. Então o seu propósito é se aproveitar da baixa para conseguir colher bons frutos na alta. E esse retorno de 2.800% na Petrobras, sabe quanto isso aqui dá de rentabilidade não composta? Ah, Pablo, para de viajar. Não dá para conseguir mais de 20% ao ano em ações. Será que não dá? Petrobras mesmo, ó, em 10 anos te gerou 40% ao ano na média. A Vale, sabe quanto que a Vale tirou nesses últimos 10 anos? 33%
ao ano na média. Então perceba assim, pessoal, não subestime o poder das ações, tá? Principalmente de empresas cíclicas, porque o risco é maior. Qual o risco é esse de quebra? Claro que não. A probabilidade de uma Petrobras quebrar é nula, porque é do governo federal. O governo sempre vai salvar em caso de problema. E a Vale muito menos. Já foi uma empresa estatal, hoje é privada, mas a Vale, pessoal, ela é muito essencial aqui pro Brasil. Então acho que até o governo também iria intervir, fazer uma estatização temporária, caso a Vale aí fosse extremamente abalada nos seus resultados. Então assim, pessoal, são duas empresas extremamente seguras, mas seguras no quesito de quebrar. Porém, não significa, tá, que essas empresas não vão ter resultados caindo, não vai ter dividendos baixos. Então, você tem que saber separar as coisas. Mas, para você que é paciente, espera longuíssimo prazo, você conseguir um baita retorno com Vale e também um baita retorno com Petrobras. Tá bom, Pablo, mas a gente olhou o passado, já sabe então que são boas empresas, já sabe, eu já entendi mais ou menos como funciona a mecânica de ações cíclicas. Porém, será que olhando hoje, daqui pra frente, Petrobras tá barata e Vale? Bom, vamos começar aqui com Petrobras. Se a gente já observa por esse indicador chamado EV sobre EBITDA, você já observa que ele está muito barato. Porque a média para a Petrobras, geralmente em ações cíclicas, a gente não gosta de olhar para PL. Pablo, por que não PL? Porque o L, que acaba sendo lucro, ele acaba sendo inflado. Ele tem aí distorções por questões tributárias, questões fiscais, né? Então por isso que é preferível para empresas que têm dívida, você olhar para o EBITDA, que é a geração de caixa da empresa. Hoje a Petro está cotada por 4 vezes EV/EBITDA. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que a média dela é de 9. Então pense que se o mercado pagar apenas a média dela, a média do setor petrolífero em Petrobras, descontando a dívida líquida, você tende que ela deveria valer pelo menos, tá, 1,4 trilhão de valor de mercado. Isso aqui dividindo pelo valor de mercado atual, daria um potencial de valorização de quase 200% na cotação. Você já pode multiplicar no curto prazo 2 vezes o seu capital, apenas com a reprecificação do mercado para suas médias. Por a gente sabe que no mercado altista de fato, a Petrobras acaba sendo precificada por múltiplos maiores que a média, então você pode ter uma alta ainda maior. Fora também excelentes dividendos, porque hoje a Petrobras é uma boa pagadora por conta do governo. O governo, ele precisa preencher o seu déficit orçamentário, então a Petrobras ela sempre vai fomentar os cofres públicos, né? Consequentemente, o dividendo médio hoje na Petro fica de 8 a 9% ao ano, caso o preço do barril esteja acima de $40. Probabilidade muito alta, porque baixar para abaixo de $40, isso dá um choque em várias petrolíferas no mundo todo. E aí, pessoal, pensa da seguinte forma, se a Petro crescer 9% ao ano, perceba que eu estou sendo conservador, 3% a mais do que a inflação, e ela der 9% ao ano em proventes mais 3% de reaplicação e valorização, você tem um retorno mínimo com Petro de 21% ao ano. Não tá bom você conseguir isso aqui de forma mínima? Eu acho que é assim uma boa oportunidade. E eu acho que é uma ação que pode multiplicar o capital dos investidores. Para isso a gente pode utilizar a própria calculadora de quê? Dos juros compostos. Se você colocar aqui, ó, de que a Petro vai replicar esse retorno, fora a margem equatorial, né, que pretende dobrar a capacidade de produção, tudo isso que você já sabe, Petro pode atingir um crescimento bem expressivo. Lembrando que nada se trata de recomendação. Pense de que a Petro vai replicar esse retorno para os próximos 10 anos. De 40% ao ano, supondo um novo ciclo de crescimento. Imagina para você que tem 100 mil reais em Petro, vamos supor, e você ficar aportando aqui na empresa, ó, R$1.000 que seja, 1.000 por mês, durante 10 anos, né? Vamos supor que você faça isso, efeito de composição. Você pode transformar esse dinheiro em 3,8 milhões, claro, se esse retorno excepcional se repetir. Não, Pablo, eu quero ser pé no chão, então coloca 20% ao ano, como a gente viu aqui nos cálculos. Então você poderia ter com Petro 1 milhão quase, não tá bom? Em 10 anos eu acho que tá, viu, pessoal? Dificilmente você tem um ativo que vai tirar 20% ao ano com muita consistência. Então assim, acho que Petrobras está barata e para o investidor que está buscando ficar milionário, pode ser uma opção. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá bom? É apenas aí uma dica para vocês estudarem. E a segunda ação é a Vale. A Vale, por mais que teve toda essa alta, eu não acho que tá tão barata quanto o Petro. Ainda mais essa esticada recente aqui por conta do alta de preço do minério de ferro, aumento na produção, o mercado se animou. Mas ainda está barata. Que se a gente pegar aqui, ó, a cotação padrão da Vale nos últimos 10 anos, a Vale já chegou a custar mais de R$130 uma ação. Simboliza que, mesmo com uma produção naquela época decrescente, o mercado já chegou a pagar muito para a Vale, acima de R$100. Então ela ainda estaria barata. Se você observar aqui, ó, pelo próprio preço justo do Graham, supor um EBITDA projetivo de 75 bilhões, tá? Você divide isso pelo quê? Pela quantidade de ações da Vale. Você tem aqui, ó, R$15. Memorize bem isso aí. 22,5 vezes 15 vezes valor patrimonial, você tem para a Vale, pessoal, um preço justo de R$120.
Então você perceba que mesmo a 85 ela ainda teria espaço de upside, pelo menos uma alta aí mais provável de 50% para ser reprecificada pelo seu nível histórico. Então já observando, Vale ainda está descontada. E você quer ver se de fato essas perspectivas de crescimento estiverem certas, porque de fato o preço do minério está caindo. Se o preço do minério subir, o EBITDA da empresa vai dobrar, a geração de caixa vai dobrar. E hoje ela poderia estar muito barata. Se você observar por essa perspectiva de preço de minério de ferro, hoje você pode olhar para uma Vale a 75 de EBITDA. Mas se você colocar esse preço do minério de ferro voltando para uns 150 a 170, 160 dólares a pelota, dado de que a Vale tem o maior teor de minério de ferro quase do planeta, o minério de ferro de Carajás tem mais de 85% de teor ferroso, então, pessoal, é muita coisa. Fora também esse crescimento que a Vale pretende ter no mercado indiano, para crescer a produção, não somente no mercado de minério de ferro, onde ela já é o core business da empresa, ela acaba sendo líder. Ela também pretende crescer na parte de cobre e na parte de níquel, que acaba tendo aí também uma grande composição na Vale. Agora pense da seguinte forma, sendo aqui bem pé no chão. Se a Vale fizer tudo isso der certo, com preço praticado de minério maior, ela pode ter um EBITDA de 130 bi, 140 bi. Hoje ela estaria sendo cotada, sabe por quanto? Se você coloca aqui, ó, o valor de firma da Vale hoje, que fica na faixa de 454 bilhões de reais, e você divide isso aqui por um EBITDA de 130 bilhões, supondo essa reprecificação na pelota, você tem 3 vezes EBITDA. Então perceba que mesmo após a alta da ação, ela estaria barata, porque Vale negocia na média pelo menos 7, 8 vezes EBITDA. Se no futuro ela for cotada por 7 vezes sobre essa nova geração de caixa, descontando a dívida líquida da empresa, que você tem aí, ó, aproximadamente 66 bi de dívida, você tem aí 844 bilhões de valor de mercado. Hoje uma Vale a 400 bi quase, você tem um potencial de alta provável de 100%. Então ela ainda estaria barata, mediante a cotação atual. Ela poderia se valorizar, com a mesma ação a R$ 84, você pode ver uma Vale ser negociada lá no futuro a 168, 170 reais. Perceba que tá barata, pessoal. Então não simboliza que uma ação subiu que ela tá cara. Você tem que olhar. O ciclo ainda segue baixista, o minério está nas suas mínimas, a empresa está buscando crescimento, produção segue crescendo, custo de extração segue se reduzindo, ao que tudo indica, a Vale ainda continua sendo uma oportunidade para você que tem um horizonte de longuíssimo prazo. E se ela replicar novamente esse retorno de 30% a 28% ao ano na média, porque ela tende a replicar um pouco menos que a Petrobras, por ser uma empresa privada, acaba sendo mais precificada do que as estatais, então você tem menos retorno, porém mais segurança. Pode tirar 1,7 milhão em 10 anos. Então, pessoal, eu acho que são sim ações para ficar milionário. Pablo, eu não quero investir no setor petrolífero de commodities. Será que tem algum outro setor? Olha, é muito difícil, tá? Mas você pode encontrar exceções no setor bancário, em algumas outras empresas, porque você consiga replicar todo esse setor a longo prazo. Mas, de fato, pessoal, o bom de ações cíclicas é que você consegue multiplicar seu capital e muitas vezes sem precedentes. Fora também, ó, que você consegue bons proventos, porque a Vale tem um bom provento a longo prazo. Pelo menos ali uns 8 a 9% ao ano na média, tirando o potencial de rentabilidade bem expressivo, tá? Então eu acho que Vale também segue barata, mesmo após alta recente, tem potencial de alta, bons dividendos e acho que pode sim, colocando daqui pra frente, gerar um retorno bem acima do esperado. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que estará o link dessa belezura? Porque eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para o pessoal aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e da Vale. Em particular, para a minha sorte, eu tenho as duas na carteira. Perceba que eu já venho acumulando aí, ó,
uma boa rentabilidade, tanto em Petrobras e Vale. Infelizmente não consegui comprar mais desde então, mas eu acho que são empresas que, se derem umas oportunidades, se a Vale dar uma recuada, der uma caída aí, a Petrobras também, eu posso voltar a aportar com mais intensidade. Dado que eu tô focado no Banco Itaú, depois que eu atingir minha meta aqui no Itaú, que já está bem próxima, eu posso voltar a comprar Petrobras e Vale, olhando aí para o médio a longo prazo. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!